a forma como tu te vês, é a forma também como é que tu vais encarar o mundo. Portanto, aquilo que tu pensas sobre ti vai influenciar tudo o que tu fazes. Qual é o discurso que tu tens contigo? Como é que tu falarias com alguém que tu amas nesta situação? Existe uma frase que é, não podemos ser esponjas, temos que ser filtros, não é? Porque somos esponjas, trazemos tudo. Quando somos filtro, filtramos um bocadinho aquilo que as pessoas nos dizem. Tenho esta crença que agora a nova geração ainda vai ser mais fácil pedir ajuda porque nós já estamos mais conscientes, já estamos mais abertos a isso. Tenho, por exemplo, amigas minhas da minha idade que estão em terapia e não contaram aos pais porque têm medo da reação. A nossa geração já está a tomar iniciativa, mas mesmo assim, às vezes ainda é às escondidas. Tentares descobrir quantas pessoas tu encontras que são exatamente assim, capa de revista igualzinho àquilo que te dizem para ser. Há uns anos atrás, eu estava muito mais magra, muito menos peso que o que tenho agora e sentia-me super gorda, super mal, baixa autoestima. Eu hoje em dia tenho muito mais peso e sinto muito melhor comigo. Nós temos esta tendência das pessoas às vezes nos dizerem alguma coisa e nós dizemos, mas isso não é nada, amiga, não fiques assim. Para a outra pessoa, se calhar isto é uma desvalorização tal, não é? Porque ela pensa, como é que as minhas amigas não estão a perceber que isto me magoa mesmo? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre um tema que, se não te tocou a ti pessoalmente, provavelmente conheces pessoas à tua volta a quem alguém tocou, que é a ansiedade. Eu vou trazer aqui uma psicóloga pela primeira vez, a Joana Gentil. Eu adoro a Joana, já a conheci há alguns anos e gosto muito de a acompanhar. Acho que ela fala sobre saúde mental de uma forma muito fácil de entender, muito relatable. E eu pensei em trazer aqui o tema mais de ansiedade, porque é um tema muito comum e que muitas vezes nós não sabemos bem distinguir se estamos a ter ansiedade ou se estamos só ansiosos. Não sabemos bem que ferramentas usar no nosso dia-a-dia para não nos sentirmos assim. Como lidar com ter toda esta ansiedade à volta de estar nesta fase dos 20 e não saber, estar um bocado perdido com a vida e não saber que decisões tomar, e ansiedade do futuro e pressões da sociedade e tudo isto. Vamos falar um bocadinho de como é que isso afeta o nosso dia-a-dia, como é que nós podemos superar isso, superar o overthinking, a procrastinação, o burnout, as expectativas que as outras pessoas põem em nós. A Joana é uma voz incrível de saúde mental no nosso país, já escreveu 2 livros, eu adoro acompanhá-la, por isso tenho a certeza que esta conversa não só vai ser descontraída para podermos falar de um tema tão pesado, mas de uma forma o mais leve possível, mas também sei que vai ter imensas dicas práticas para nós podermos levar para o nosso dia-a-dia, portanto eu espero muito que vocês gostem. Não é fácil, eu sei, mas, amiga, faz parte. Encontramos-nos domingo à hora de costume. Sobre saúde mental e principalmente muitas vezes sobre ansiedade, porque eu tento também desmistificar um bocadinho esta altura dos 20 e de estarmos confusos, etc. E eu própria sinto que sofro muito de ansiedade, seja do futuro, de querer viver tudo muito rápido, não saber lidar com tanto esperar, e eu queria focar um bocadinho a conversa neste tema grande de ansiedade, mas dentro disto, pronto, podemos explorar várias coisas que fazem parte disto, várias layers que fazem parte também de contribuir para esta ansiedade. E eu acho que é um tema muito comum e eu, para construir esta conversa, também pedi inputs a quem me segue, para conseguir perceber melhor também quais são as questões mais relacionadas com a ansiedade. E em primeiro lugar, assim, só para entrarmos neste tema, o que é exatamente a ansiedade e por que razão é que é tão prevalecente nesta nossa geração? Sim. Tu também fazes parte dela. Sim, exatamente. Olha, a ansiedade, nós temos que distinguir aqui o que é uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica, não é? Porque eu acho que hoje em dia, quando se fala de ansiedade, fala-se muito do lado negativo da ansiedade. Não é? Porque associamos logo esta até a sintomatologia física, não é? A preocupação, depois a parte física de dores de barriga, dores de cabeça, ficamos limitados de fazer as nossas coisas e esse é o lado patológico da ansiedade, não é? Mas a ansiedade é uma emoção normal que todos temos e a ansiedade tem um propósito, não é? E se nós pensarmos no tempo da pré-história, tinha um propósito de sobrevivência. E, portanto, um exemplo muito claro que dá para nós percebermos é, por exemplo, quando tu vais andar na rua, se não tivesse ansiedade, tu não paravas na passadeira. Não é? Então tu paras, a ansiedade serve para te proteger, para tu parares, olhares, ver se tem alguma coisa. Antes, por exemplo, de um podcast, de um teste, de alguma coisa, tu preparas-te. O nervosinho bom. Exatamente, serve para isso, para te ajudar a preparar. Isso é um lado bom da ansiedade, que todos temos. Depois existe o lado negativo, digamos assim, quando a ansiedade se torna patológica e quando aí nós já precisamos de ter aqui intervenção, fazer estratégias, que é quando tem muita intensidade, portanto a intensidade já é uma intensidade exagerada para o estímulo, não é? Ou seja, é exacerbada para o estímulo,
e tem um impacto na tua vida. Ou seja, tu deixas de fazer coisas. Por exemplo, em vez do teste, em vez de te ajudar a preparar, faz com que, e se calhar algumas pessoas vão se identificar com isto, que tu tenhas uma branca no teste, não é? Ou seja, fica paralisado. Um bloqueio. Ou que até não queiras ir. Não é? Ou um convite que tu não aceites com receio. Portanto, nós temos que distinguir porque existe uma ansiedade e toda a gente vai ter ansiedade, mas quando esta ansiedade é prejudicial e tu tens a sintomatologia física, prejudica a tua qualidade de vida, deixas de fazer coisas, aí é que é a altura de nós procurarmos ajuda. Lá está, esta que é um bocadinho fora do espectro normal, porque é que acontece tanto nesta geração? Porque é que é tão comum? Olha, sabes que eu acho que agora nós falamos mais sobre a questão da ansiedade, o que é bom, mas por outro lado também existe aqui, eu acho que nesta geração, não é que tu falas muito da questão da geração, acho que apanha aqui alguns marcos que a sociedade considera quase como obrigatórios para ser uma vida de sucesso, obrigatório para ter uma carreira de sucesso, não é? Quase aquela questão de até X idade tu tens que fazer escola, faculdade, depois tens que ter um namorado, se não tens um namorado, tens que casar, depois tens que casar, tens que ter um filho, já tens um filho, tens que ter outro, ou seja, há quase aqui uma pressão de um caminho certo, que não existe, que isso não existe, e até podemos falar um pouco mais sobre isso, mas que cria muito esta pressão e depois, claro, depois tens as questões das redes sociais, que hoje em dia muitos jovens estão nas redes sociais, as redes sociais acabam por trazer sempre o lado mais positivo, embora que ainda assim algumas pessoas até tragam o lado mais real, ainda assim tu não mostras tudo da tua vida e nem dava para o fazer, não é? E então há muito esta questão da comparação também, a comparação acaba por criar alguma ansiedade também nesse sentido, não é? Tu vês outra pessoa a fazer isto e aquilo e tu pensas, será que eu já lá devia estar? Não é este devia, o devia muito, tenho que, devia fazer isto, ou seja, este tipo de discurso até interno e externo, na questão de sociedade, acaba por criar muita ansiedade nos jovens. E não é só também no percurso profissional. Isto vem-me logo à cabeça também o exemplo de comparação, quando falas de redes sociais, de corpos, por exemplo, cria toda esta ansiedade e falta de autoestima porque estamos a ver outra coisa nas redes sociais que nem sequer é realidade. E tu também acaba por ser um tema que tu abordas também muito nas tuas redes, sobre esta falta de confiança em nós, não é? Da autoestima. Sim, porque a questão também, e nós até podemos fazer aqui uma associação, que é, eu trabalho muito questões de autoestima, porque se me perguntares assim, ter baixa autoestima é uma patologia, é uma perturbação mental, não é, mas é um indicador de saúde mental, ou seja, quanto mais baixa for a minha autoestima, maior a probabilidade de eu ter sintomatologia ansiosa, maior a probabilidade de eu ter sintomatologia depressiva, ou seja, se eu atuar logo aqui na parte da prevenção, melhor. Não é? Por exemplo, é tu pensares assim, se tu tens uma baixa autoestima, tu tens pensamentos negativos sobre ti, não é? Então vou dar o exemplo, por exemplo, aqui, do podcast, não é? De vir ao podcast, convidaste-me para vir, não é? Imagina que se eu tivesse aqui um pensamento negativo sobre mim, de eu não sou capaz, eu não sou suficientemente boa para ir, eu ia me sentir mal, ia ficar ansiosa e provavelmente ia recusar o teu convite, não é? Porque nós temos esta noção de que os nossos pensamentos influenciam como é que nos sentimos, que influenciam como é que nós nos comportamos. Ou seja, isto se eu tivesse uma baixa autoestima, tendo um pensamento positivo sobre mim, eu penso, olha que giro, uma oportunidade, vou falar sobre saúde mental, sinto-me entusiasmada, venho. Ou seja, o meu comportamento vem de acordo com aquilo que eu penso. E já não sinto tanto essa ansiedade. Posso sentir aquela ansiedade boa, não é? Mas já não sinto uma ansiedade paralisante ou que não me deixa vir. Portanto, a questão da autoestima é muito importante também nesse sentido. Porque a forma como tu te vês é a forma também como é que tu vais encarar o mundo. Não é? Certo. Portanto, aquilo que tu pensas sobre ti vai influenciar tudo o que tu fazes. Por isso é que eu falo tanto das questões da autoestima. E a questão do corpo que tu falaste e bem, não só é aquilo que tu vês nas redes sociais, que às vezes nós podemos editar aqui e ali, mas nem tanto isso, é mesmo até aquele estereótipo, não é? De padrão de corpo, que aquele corpo é que era o perfeito, que deve ser assim. Há uma imagem muito gira, depois eu posso enviar para ti tudo se quiseres usar visualmente, que eu acho que é muito interessante, que é, tu vês ao longo, desde a pré-história até agora, como é que foi evoluindo aquilo que é o padrão de beleza, o que é o corpo ideal. Sim. Não é? E tu vês que... Já passamos por tanta coisa. Já viste... Se calhar até tens o corpo ideal de uma dessas fases da humanidade. Eu costumo dizer isso, que é, o teu corpo é ideal, só tu tens que encontrar a data, não é? Porque de facto foi mudando e tu vês um corpo volumoso, vês um corpo magrinho, vês o ser muito branquinha, antes depois era o bronze, não é? Que tínhamos que ter. Todas cor de laranja. Ou seja, se tu fores atrás, não é? No fundo,
tu nem estás a ser tu próprio, nunca vais estar satisfeita contigo porque estás atrás de alguma coisa que na verdade nem é assim tão realista. Hoje em dia o padrão de beleza, de corpo de beleza que existe não é assim tão realista, não é? Gosto deste exercício, vais à praia, agora vem o verão, quando vier o verão, vais à praia e repara nas pessoas que estão à tua volta. Não é? Cada um é diferente, os corpos vão ser todos diferentes, vão ser mais baixos, outros vão ser mais altos, uns vão ter mais bronze, outros menos bronze, e tu vais perceber que toda a gente é diferente e eu convido-te a pensares assim, ok, pensares não, tentares descobrir quantas pessoas tu encontras que são exatamente assim, capa de revista igualzinho àquilo que te dizem para ser. Nem mesmo aquelas que nas redes sociais parecem ser, muitas vezes são, não é? Sim, mas lá está, talvez até algumas pessoas possam ser e lhes faça sentido, mas nós temos é que pensar isso, faz sentido para mim, faz parte até... É um estilo de vida que eu consigo um estilo manter. de vida, ou às vezes até a própria estatura, não é? Sim. Do corpo, não é? Porque, por exemplo, eu estou a pensar, eu sou uma pessoa que sou alta, não é? Eu tenho 1,76m, mas imagina que agora diziam que o padrão de beleza era ter 1,50m. Eu nunca ia conseguir ter 1,50m, não é? Por mais que eu tentasse. Ou seja, nós temos de também perceber quais é que são as minhas características e estar bem com aquelas que são as nossas características. E para isso, claro, tu fazes todo um trabalho do teu pensamento que lá está, volta outra vez a isso, não é? O que é que tu pensas sobre ti, como é que tu te vês? Por acaso, e esta comparação que, por exemplo, de quando nós estávamos há uns anos atrás, que era mais magrinhas, e eu ouço amigas minhas também a comentar muito isto, que eu, há uns anos atrás, eu estava muito mais magra, muito menos peso que eu tenho agora e sentia-me super gorda, super mal, baixa autoestima. Eu hoje em dia tenho muito mais peso e sinto muito melhor comigo. E acho que isto comprova muito que é só mudar o mindset, a forma como tu te vês ao espelho, não é? Sim, Tem um impacto gigante. Porque eu acho que está aí, não é? E tu aí dás um exemplo muito interessante, que é o corpo muda, e não necessariamente para aquilo que é o padrão de beleza, não é? O corpo muda, mas tu te sentes-te melhor. Porquê? Porque é a maneira também como tu vês as coisas. E nós, na psicologia, temos aqui uma coisa que é, não é o que acontece em si, é como é que tu interpretas aquilo que acontece, como é que tu olhas para aquilo que acontece. Isso é que é o mais importante. Porque, repara, por exemplo, em consulta, eu posso ter uma pessoa que me traz uma situação e que eu, Joana, enquanto pessoa, posso pensar... mas porque é que esta situação é dolorosa para esta pessoa? Se fosse comigo não era doloroso. Eu posso pensar isto, mas eu nunca posso transmitir isto porque isto não faz sentido. Porque eu não estou ali para avaliar o que é que me faz sentido a mim. Claro. Não é? Eu estou ali para avaliar o que é que faz sentido a percepção àquela pessoa. É a percepção dela. Por isso não interessa nada o que é que eu penso sobre um evento específico, interessa o que é que a pessoa pensa sobre aquele evento. Não é? Como é que aquilo a fez sentir. Porque às vezes nós temos esta tendência, sem ser em consulta, assim no nosso dia-a-dia, não é? Nós temos esta tendência das pessoas às vezes nos dizerem alguma coisa e nós temos... Mas isso não é nada, amiga, não fiques assim, não é? Às vezes temos esta tendência de tentar ajudar logo, não é? Como desvalorizar, sim. Mas a nossa tentativa não é desvalorizar, não é? Nós assim como amigos até achamos que estamos a ajudar a pessoa, não, olha, não chores com isso não é nada especial, vais ver que positivo. Isso, exatamente, pensa positivo, veja que isso passa. E, na verdade, para a outra pessoa, se calhar isto é uma desvalorização tal, não é? Porque ela pensa, como é que as minhas amigas não estão a perceber que isto me magoa mesmo, não é? E por isso é que é importante nós vermos isso, que é como é que tu olhas para as coisas, como é que tu olhas para a situação. E neste tema da ansiedade, voltando àquilo que estávamos a falar no início, parte de pressão de sociedade, parte da percepção que nós temos nossa e de queremos alcançar algo mais rápido e parte por comparações, seja com redes sociais, seja com as pessoas à nossa volta. Há mais algum sítio ou coisa que despoletem a ansiedade? Sim, é multifatorial, não é? Podemos até dar aqui mais exemplos, até, por exemplo, agora lembrei-me, na altura do Natal, não é? Aqueles comentários, há muitas pessoas que sofrem muito antes de estar com um grupo, não é? Porque o grupo de influência, o grupo que tens à tua volta, seja família, seja amigos, eles também influenciam a tua ansiedade. Não é? Portanto, por exemplo, comentários que às vezes as pessoas possam fazer, questões que te possam colocar, isso também influencia. Portanto, e de que forma é que se manifesta no corpo e olha, depende de pessoa para pessoa. Sim, depende de pessoa para pessoa. Pensamentos negativos dependem de pessoa para pessoa também. As preocupações dependem de pessoa para pessoa. Como é que se manifesta no teu corpo também depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que ficam, por exemplo, sem conseguir comer. Há pessoas que deixam de comer, há pessoas que comem mais. Há pessoas que ficam com insónias, há pessoas que dormem muito mais. Há pessoas que ficam com dor de barriga, há pessoas que ficam com dor de cabeça, há pessoas que ficam com tonturas. Depende de pessoa para pessoa. Tremores, o suor também. Ou seja, há muitos sintomas. E qual é a diferença para um ataque de pânico?
por exemplo? De uma crise de ansiedade para um ataque de pânico. A crise de Acho que isto é uma questão que muita gente tem. Olha, então a crise de ansiedade é algo que tu vês a começar a acontecer, ou seja, é quase um despoltar da ansiedade a crescer, e tu consegues identificar o que é que está por trás, não é? Por exemplo, tens um teste, começa a ansiedade a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, e há uma crise de ansiedade, não é? Um ataque de pânico é algo abrupto, é algo que tu, por exemplo, estou aqui a falar contigo e de repente eu começo a sentir um ataque de pânico, que normalmente nós distinguimos por isto, que é mais abrupto, do nada, digamos assim, até podes ter a dormir, portanto estás a dormir e ter um ataque de pânico, e é muito intenso, ou seja, os sintomas são muito intensos, enquanto que numa crise de ansiedade é algo que tu quase consegues prever que vai acontecer, não é? Porque a ansiedade começa a subir, a subir, a subir, e tu estás a perceber que isso está a acontecer. Um ataque de pânico, às vezes as pessoas nem o entendem logo que é um ataque de pânico, muitas vezes é o que leva até as pessoas às urgências, não é? Porque, por exemplo, dói o coração, o peito, o coração bate muito rápido. Estão a ter um ataque cardíaco. Sim, e vão às urgências. E porquê é que isso acontece? O ataque de pânico? O ataque de pânico é como uma crise de ansiedade, ou seja, nós não encontramos logo a causa, e por isso é que dizemos depois procurar ajuda, que eu acho que isto também é uma coisa que é importante nós falarmos, que eu sinto que a geração mais velha que nós tinha mais dificuldade em pedir ajuda do que agora, embora ainda haja muito preconceito e muito estigma em procurar ajuda, e eu acho que talvez possa ser também ainda influenciado por essa geração. Portanto, eu tenho esta crença, pode não ser verdadeira, mas tenho esta crença que agora a nova geração ainda vai ser mais fácil pedir ajuda, porque nós já estamos mais conscientes, já estamos mais abertos a isso. Então, por exemplo, quando nós tivermos filhos, ou os nossos filhos tiverem filhos, aí já vai ser mais fácil. Pelo menos eu quero acreditar que isso vai ser assim, mas agora ainda acho que existe algum estigma, algum medo da procura. Eu tenho, por exemplo, amigas minhas da minha idade que estão em terapia e não contaram aos pais, porque têm medo da reação. Sim. Ou seja, a nossa geração já está a tomar iniciativa, mas mesmo assim, às vezes ainda é às escondidas. Sim. Porque ainda temos meio que essa máscara e essa ideia pré-concebida de que quem vai à psicóloga é maluco, não é? Sim, mas isso vem dessa altura, não é? Sim, de antigamente. avós e pais. E agora também é interessante falar sobre isso, porque nós agora estamos a falar de questões de ansiedade, mas em terapia tu também podes trabalhar questões de desenvolvimento pessoal, não é? Que é uma questão que pode não te estar a afetar no dia-a-dia diretamente, como por exemplo uma questão da ansiedade, mas que tu pensas, olha, eu gostava de me conhecer um pouco melhor, eu gostava de perceber o que é que eu quero fazer, os meus objetivos, o que é que faz sentido para mim, quais é que são os meus valores, que isso também é algo que é muito importante, principalmente quando temos aqui questões de dificuldades de dizer que não, de impor limites, ou seja, também perceber o que é que faz sentido para ti, até nas comparações, não é? Se tu souberes quem é que tu és, os teus valores, tu deixas de comparar tanto com a outra pessoa, ou se te comparas, não te comparas de um lado negativo, porque há dois tipos de comparação. Não é? Não é só o negativo. Agora sim, a inspiração também. Exatamente, tu tens dois, não é? Tens o lado inspiracional, que é aquilo que te faz sentir bem, não é? Que tu olhas e pensas, olha que giro, eu também posso, olha, é engraçado, faz sentido para mim, também posso tentar, ou até me motiva a fazer mais. E depois tens o lado negativo, que é quando tu ao te comparares te sentes mal, te sentes-te inferior. E aí é que é a altura de dizer assim, ok, esta comparação não está a ser boa para mim. E não é muitas vezes não é sobre os outros, é sobre nós, não é? Sim, e o que eu costumo dizer é para usar um bocadinho o que tu sentes como uma bússola, não é? Porque quando tu olhas, sentes-te bem, motiva-te, e não só a comparação, grupos de amigos, grupos de influência, estás lá, sentes-te bem, sentes para cima, está a ajudar, ok, então a bússola é para aí, por aí. Ok, sinto-me mal, está-me a drenar a minha energia, sinto-me inferior, não gosto, fico nervoso, fico ansioso, ok. Então, se calhar aí é a altura de começar a dizer não, comunicar a pôr alguns limites, se quer na comparação, quer no grupo de influência, nas pessoas que estão à tua volta. Sim, isso faz muito sentido. E estávamos a falar então de agora estarmos a dar mais esse passo enquanto geração, e achas que é parte por também sentimos muito gatilhos e não sabemos lidar com tudo e vamos à procura dessa ajuda, mas eu acho que a minha geração se calhar ainda está muito a ir só no momento de ruptura. Não achas? Sim. Ou seja, não é como uma coisa de rotina, de prevenção, mas é em último recurso, porque já estou a ter muitas crises de ansiedade e não sei lidar com isto que me está a acontecer. Sim. E tu sentes, como é que sentes, seja em termos de lado de pacientes que chegam para ti?
Sim, tens toda a razão. Existe muito mais o pedido de ajuda na linha, já quando a pessoa diz não aguento mais, e então aí vou procurar ajuda, do que no início. Embora que já apareçam algumas pessoas numa fase inicial, começam a identificar aqui alguns sinais e não deixam chegar até tão tarde e pedem ajuda antes. Algumas pessoas vêm para desenvolvimento pessoal, mas a grande maioria ainda deixa chegar aqui até ao limite para depois dizer assim, ok, já não está a dar, já não estou a aguentar, vou pedir ajuda. Mas lá está, embora nós já tenhamos mais consciência, até já existem, tal como há o meu perfil, há mais perfis de psicólogos, há mais informação, a informação está super disponível, ainda assim existe todo aquilo que tu foste ouvindo ao longo da tua vida que, não, mas olha que vais ao psicólogo, mas porquê? Isso é estranho, mas psicólogo é para malucos. E tu, mesmo que agora tu digas assim, não é, ainda assim tu tens este pensamento que vem, que tem aqui, e depois tu começas a ir, e muitas pessoas até, às vezes, quando vêm de primeira vez, porque eu recebo pessoas que vêm de primeira vez e pessoas que já tiveram outras experiências, mas é muito engraçado que as pessoas que vêm de primeira vez, ou que mesmo antes de marcar ainda fazem assim algumas perguntas e acham assim, mas eu vou lá só falar. Eu assim, não, falar é importante, porque é na comunicação que nós vamos, obviamente, conseguir avaliar, mas nós fazemos exercícios, damos coisas para a pessoa fazer na prática, no dia-a-dia, e quando as pessoas vêm, começam a fazer os exercícios e começam a perceber, eu pensei que é só lá falar e que não ia acontecer nada. Exatamente. Quando elas percebem, eu acho que também muda um bocadinho esta ideia que há do psicólogo, sabes? Eu acho que às vezes é preciso a pessoa também ter a experiência, por mais que nós digamos e explicamos como é que funciona, eu acho que ter a experiência... Mas também depende da abordagem e Certo. das técnicas que se usa, da forma de comunicação. Há muitas, eu sei de psicólogos que se calhar só ouvem. Sim. Se esta é a melhor abordagem ou não sei, mas existem várias abordagens diferentes e eu própria já passei por várias experiências diferentes, então também já tive um bocadinho essa visão de tudo aquilo que existe. Sim. Existem várias abordagens dentro da psicologia. Eu pessoalmente utilizo muitos exercícios, porque eu acho que é na prática que depois que tu vês a diferença, não é? E mesmo o teu livro tem imensos exercícios. Sim. Um livrinho novo. É do ano passado. É, mas também estamos no início, não é? Pois, quando é que lançaste? Esse foi fevereiro de 2024. Tem imensos exercícios, mas é mesmo para preencher? Sim, é mesmo para escrever. Que Aliás, giro. eu digo que tenho mesmo que escrever, senão não funciona. E este livro então é focado encontrarmos o nosso verdadeiro eu, não é? Sim. Estarmos mais alinhados connosco. Sim, na questão de não teres medo do julgamento do outro, porque muitas vezes nós também deixamos de fazer coisas pelo julgamento do outro, nós percebermos também aqui o que é que são as críticas dos outros, porque muitas vezes nós assumimos como nossas e muitas vezes diz mais sobre aquilo que a pessoa pensa sobre o mundo, os valores da outra pessoa, do que sobre os teus, não é? Porque quando nós recebemos um julgamento e tu estás online, portanto certeza que isto já te aconteceu, que é, tu recebes imensos comentários positivos, imensas coisas boas e aquilo é ótimo e tu gostas, mas recebes um negativo e é aquele que fica ali a matutar. Exatamente, e tu ficas a pensar, mas o que é que eu fiz de mal? Será que eu errei aqui? Ou seja, a pergunta vem muito para dentro de nós, não é? O que é que eu fiz de mal? O que é que eu fiz assim? E é muito importante também perceberes que, primeiro, temos esta questão de dar mais valor às coisas negativas do que às positivas, não é? E depois, também quando a outra pessoa te julga, quando a outra pessoa fala mal sobre ti ou diz algo mal sobre ti, diz mais sobre a outra pessoa do que sobre ti, na verdade, porque qual é a realidade que a pessoa tem e qual é a tua realidade. A pessoa não está na tua realidade, mesmo quando é um amigo próximo, não é? Tu podes dizer, mas ele conhece-me. Sim, mas ele não és tu, não é? Então se está a dizer algo, tem a ver mais com aquilo que ele pensa, com os valores, com a história de vida dele, do que contigo, não é? Mas nós temos esta, não é, facilidade. Sim, ninguém nos conhece a 100% para estar a tecer esses comentários, não é? Sem ter toda a história por trás. Até nós, não é? No autoconhecimento estamos sempre a fazer exercícios e a conhecer-nos constantemente. Como é que ia haver alguém que nos conhecia melhor que nós, não é? É difícil. Sim. Se até nós... Olha, mas nesta questão mais da ansiedade, muitas vezes eu acho que é difícil encontrar qual é que é o ponto, o gatilho, o trigger. Como é que nós podemos perceber estou aqui e não estou bem, sabes? Não estou a ser eu... Estou ansiosa, não consigo pensar, estou com imensas coisas na minha cabeça. Qual é que é o trigger disto? Como é que eu posso descobrir? Qual é que é o ponto que me está a chatear neste momento? Olha, depende, porque pode ser um ou pode ser mais do que um.
não é? Porque nós às vezes temos mais do que uma coisa que nos causa ansiedade, há mais do que uma coisa a acontecer ao mesmo tempo, ou às vezes também acontece um fenómeno que é tu vais tendo várias situações e chega a um ponto, não é? Em que, ok, há uma descarga, não é? E tu dizes assim, o que é que aconteceu? Hoje não aconteceu nada de especial, mas tem vindo a acontecer várias coisas que tu vais, pelo dia-a-dia, piloto automático, nós também damos muito a piloto automático, tu vais fazendo a tua vida e depois chega um dia em que se calhar até um dia, não sei, um domingo, em que até nem tinhas muito trabalho ou até vais de férias, que às vezes as pessoas também dizem como é que é possível agora que eu vim de férias, não é? Porque tu acabas por ter ali mais contacto e é um momento de descarga, depois de tudo o que aconteceu. Há um exercício que nós fazemos para tentar descobrir, obviamente que não é algo que tu descubras de um dia para o outro, mas é algo que tu podes começar a analisar e se quem nos estiver a ouvir que também queira perceber de onde é que vem, nós fazemos aquilo que é chamado um registro de pensamentos, não é? Então o que é que nós fazemos? Sempre que tu tens esta sintomatologia, quando tu percebes que estou ansiosa, estou-me a sentir mal, não estou bem, não é como tu disseste, não é? Esta expressão do não estou bem, que é a tal bússola, não é? Que é como é que nós nos sentimos. Sim, ok, o que é que aconteceu hoje, no dia de hoje? E descrevemos o que é que aconteceu no dia de hoje. Que pensamentos é que eu tive durante o dia de hoje? Ok, tive este pensamento. E tu vais fazendo e vais preenchendo até que tu encontras um padrão, não é? De o que é que, se às vezes tem uma questão de pensamento, às vezes não tem a ver com uma situação específica, outras vezes tem a ver com situações específicas e tu vais encontrando e percebendo o que é que me está a gerar essa ansiedade. Tu costumas recomendar muito a escrita como exercício? Sim. Mas é mais uma escrita guiada, não é? Depende da situação. Já pedi escrita guiada, por exemplo, neste sentido, não é? De registros, de pensamentos. Registar os pensamentos também é importante. Por exemplo, questões de gratidão também peço por escrito, ou seja, exercícios que tu podes fazer para começar a focar mais naquilo que te acontece de bom do que daquilo que te acontece de mal, que às vezes as pessoas pensam, isso é um bocadinho... como é que as pessoas me dizem, gratiluz e assim, eu assim, não, isto está cientificamente comprovado, não é? Nós temos um sistema no nosso cérebro, que é o SARA, que é um sistema que faz o quê? É como se fosse o teu filtro mental, não é? Imagina, não sei se já te aconteceu, queres comprar alguma coisa e de repente só vês essa coisa. Nas redes sociais, às vezes é um bocadinho um algoritmo, não é? Mas o teu cérebro fica sintonizado. Fica mais atento. Ou seja, é um bocadinho... o exemplo mais comum é o carro branco, não é? Tipo assim, quero comprar um carro branco. E de repente tu vais na rua e começas a ver imensos carros brancos. Agora estamos a falar nisto, hoje quando saís daqui vais à rua e vais ver que cada vez que passar um carro branco tu vais dizer, olha, tantos carros brancos, não é? Mas não é que os carros decidiram vir todos os carros brancos para o pé de nós. Foi só o nosso cérebro que nós, como tu sabes, todos os dias temos milhares de informações, não é? E o nosso cérebro acaba por filtrar, não é? E chamar-te a atenção e dizer assim, olha, está do carro branco, olha, outro carro branco, olha, não é? É quase um filtro. E então, quando tu começas a fazer isto para outras coisas, ou seja, usas isto a teu favor, não é? E pensares assim, ok, o que é que me aconteceu de bom hoje? Tu estás quase a obrigar o teu cérebro, não é? A ir ao filtro de, ok, o que é que aconteceu de bom? O que é que eu estou grata por? E no dia a seguir e na semana a seguir, tu começas a estar mais atento às coisas boas. Não quer dizer que vão acontecer mais coisas boas, mas tu estás mais atenta a isso e diz assim, olha, isto foi muito bom, isto também, em vez de estar focada naquilo que corre menos bem. Por acaso agora lembro-me de uma coisa que eu há uns tempos partilhei aqui acho que foi em podcast, que eu às vezes sentia que punha muitas lentes cor-de-rosa e que eu penso muito positivo, sou muito positiva, então tento sempre ver as coisas de boas nas situações que me acontecem. Eu estava a dar o exemplo, sei lá, li um livro que não gostei assim tanto, ou fui a um evento que não gostei, mas tento sempre pensar o que é que eu posso tirar de positivo daqui. E isto é um exercício mau, de estar constantemente a tentar ver as coisas boas, mesmo nas coisas que não são assim tão boas? Não, eu não acho que seja um exercício mau, depende de tudo do que é que estejas a falar, assim, tudo, existe uma coisa negativa e que tu possas estar a sentir que se calhar não estou a ver a realidade, será isso? Porque, repara, tudo o que nos acontece tem coisas boas e coisas más, não é? Por exemplo, o livro que tu disseste, não é? Ok, li um livro que não gostei, mas alguma coisa retiraste, se calhar alguma lição do livro. É isso, ou seja, é não olhar para esta experiência como uma total perda de tempo. Não, há sempre qualquer coisinha que mas se isso é ótimo, sim. Isso é ótimo, sabes porquê? Porque a parte negativa já vem automaticamente. Pois. Não é? Ou seja, é muito mais fácil para as pessoas encontrarem um lado negativo das coisas, não é? E quanto mais tu fizeres o inverso,
não é? De, ok, sim senhor, não gostei. Não é ignorar que não gostaste, mas é pensar, ok, não gostei, mas e o que é que tem de bom? Não é? Uma coisa é se me dissesse assim, eu ignoro tudo o que há de mal, ignoro, nem vejo, até tudo é ótimo. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer assim, não, as experiências têm lados bons e lados menos bons, não é? E quando estamos perante um lado menos bom, tu podes pensar, ok, vou-me focar só no menos bom ou vou tentar perceber o que é que também retirei de positivo daqui. Isso é ótimo, isso é um excelente exercício. Boa, Podes fico continuar podes continuar a fazer. Olha, e dentro de, eu acho que tem a ver com ansiedade, não tenho a certeza, mas burnout, clinicamente o que é? Sim, olha, tem a ver com um desgaste, não é? Ou seja, é mais relacionado até com questões depressivas do que ansiogénicas, mas no fundo podemos considerar os dois, não é? Mas onde é que tu consideras, porque há aqui uma questão com o burnout, que é, o burnout foi muito associado a questões laborais. Exatamente, ao esgotamento laboral. Portanto, e muitas vezes as pessoas têm esta ideia de que o burnout é trabalhar muito, ou seja, é fazer demasiadas coisas. E ficar cansado. Sim, só que qual é que é aqui a questão? O burnout não tem a ver com a quantidade de trabalho, que era uma ideia que as pessoas tinham muito, não é? Eu trabalho muito, então tenho burnout. O burnout tem a ver com a tu achares que não és capaz de fazer aquilo que tens para fazer, independentemente, por exemplo, de deixar um part-time. Imagina, tens um part-time, mas a tua crença é de que não és capaz de o fazer, que é muito difícil, que não vais ser capaz. Isto pode levar a um burnout, pode levar a um esgotamento. Não é pela quantidade de coisas, é pela tua percepção de seres capaz de as fazer ou não. Ok. Entendes? Então, eu acho que é importante também distinguir isso, porque muitas vezes as pessoas, das duas uma, ou não procuram ajuda porque acham que não, mas eu não tenho também assim tanto trabalho, ou seja, quase que não tenho motivos ou não tenho uma justificação para me sentir assim esgotada, e não é verdade, não é? Porque não é a quantidade, é como é que tu olhas. Mais uma vez, lembras que nós falámos, não é a questão em si, é como é que tu olhas. E outras vezes, porque as pessoas à volta também dizem isso, não é? Dizem, mas tu nem tens assim tanta coisa para fazer, estás esgotado com o quê? Tens de ocupar o teu não tempo, é? tens de ser produtivo. Tens de fazer mais coisas, não é? Ou seja, eu acho que sabes que este lado, não é? Que nós há pouco também falámos dos comentários das pessoas, daquilo que tu ouves, das pessoas que estão à tua volta, eu acho que faz toda a diferença em questões de saúde mental e em questões de procurar ajuda, sim ou não. E às vezes são coisas pequeninas que se calhar não damos importância, que ficam ali, atrás da cabeça, sempre a assombrar-nos, não é? E às vezes tu até no momento nem dás assim muita importância àquele comentário, não é? Mas depois fica contigo e tu vais ficando a pensar. Aliás, eu digo muitas vezes nas minhas redes sociais que nós temos que ser muito gentis com aquilo que dizemos aos outros, porque às vezes nós fazemos um comentário que para nós não tem significado nenhum, não é? Fazemos aquele comentário e dissemos, fomos embora, esquecemos, vida que segue. E a outra pessoa que ouviu não é assim. A pessoa vai ficar com o comentário e vai ficar a pensar e vai ficar a remoer sobre aquele comentário que pode às vezes até derivar em pensamentos negativos e que depois a pessoa pode ter mais e mais e mais pensamentos, porque nós entramos num loop. Eu não sei até se já te aconteceu ou se consegues identificar isto, mas quando vem um pensamento negativo, a seguir vem logo outro e depois outro e depois outro. Se nós não paramos, não é? Cavas um buraco e vais cada vez mais para baixo porque é tudo mau, é tudo mau, é tudo mau. Sim, e é muito importante fazer esse filtro daquilo que as pessoas dizem, não é? Há uma frase que é, não podemos ser esponjas, temos que ser filtros, não é? Porque somos esponjas, trazemos tudo. Quando somos filtramos um bocadinho aquilo que as pessoas nos dizem. E talvez isto seja algo importante para as pessoas fazerem esse filtro, não só nas pessoas que estão à volta, mas também naquilo que consomem nas redes sociais, na própria música que ouvem, nas coisas que vão consumindo, que, mesmo que a pessoa não entenda diretamente que tem um impacto, vai ter. Então, achas que a prevenção neste sentido, para nós não chegarmos a este ponto, passa por aí, passa por nos conhecermos melhor, fazermos melhor filtro, termos acompanhamento e mais alguma coisa? Sim, olha, autoconhecimento é super importante, portanto, perceberes quem tu és, fazeres este filtro não só daquilo que tu consomes, filmes, música, redes sociais, teres atenção ao grupo de influência que também tens por perto, sejam amigos, sejam familiares, e eu sei que muitas vezes não dá para só, então agora já não estou mais com esta pessoa. Não, mas aprender a colocar limites, não é? Daquilo que é certo. Eu acho que o acompanhamento é super importante, mas como é que eu ia dizer? Ou seja, é super importante a pessoa ter acompanhamento para questões de desenvolvimento pessoal, para questões de prevenção, mas também
quando as coisas não estão bem é preciso procurar ajuda, não é? Porque nós há pouco dissemos que as pessoas só procuram no limite, mas isso não é errado, ou seja, era bom que a pessoa viesse antes, mas não é errado. Portanto, se estiver no limite, acho que também é importante, super importante, mais até que importante, procurar essa ajuda. E acho que sim, acho que todos estes pontos são muito importantes para haver esta prevenção. E muito, falando também muito daquilo que eu trabalho, aquilo que tu pensas sobre ti, como é que tu te sentes sobre ti, como é que tu comportas contigo. Eu acho que tu fizeste esta avaliação, e normalmente eu faço esta avaliação até assim de questão aberta, portanto as pessoas até podem agora pensar sobre isso, não é? Como é que pensam sobre elas, que tipo de pensamentos é que têm? São pensamentos positivos, de eu sou capaz, eu vou conseguir, eu sou uma boa pessoa, ou são pensamentos negativos, não é? Que tipo de pensamentos têm? Em termos de sentimentos, o que é que tu sentes sobre ti? Tu sentes orgulho, sentes felicidade ou sentes tristeza, alguma desilusão, que depois tem que ser explorado, porque às vezes a desilusão até vem de não correspondemos às expectativas dos outros, não é? Das nossas, não é? Mas pensar um bocadinho sobre o que é que sentes e como é que tu te comportas contigo, não é? Porque o que é que acontece muitas vezes, e eu vejo isto a acontecer N vezes, que é as pessoas dão tudo, são super cuidadoras, cuidam dos outros, preocupam-se, fazem tudo pelo outro, e depois eu pergunto, ok, e por ti? Não tive tempo. Para mim não, não é? Mas para o outro, não é? Porque nós temos muito também este lado do cuidar do outro, que é super importante, mas tem que haver o cuidado connosco também, não é? E então, sim, que se nós não estivermos bem, também não conseguimos cuidar do outro. Não conseguimos cuidar do outro. E depois é a questão também do teu discurso interno, não é? Para além destes pensamentos, sentimentos e comportamentos, qual é o discurso que tu tens contigo? E, mais uma vez, fomos pegar nos outros, um exercício que tu fazes é como é que tu falarias com alguém que tu amas nesta situação? Por exemplo, tu erras alguma coisa, não é? E o discurso interno muitas vezes vem, ai que burra, não acredito que fui errar, ai não acredito que fiz isto, não é? E depois tu dizes assim, olha, mas se alguém que tu amas estivesse nesta situação, tivesse errado onde tu erraste, o que é que dizias? Não, dizia que da próxima corre melhor, dizia que não há problema, vai haver mais oportunidades, não é? Ou seja, e quando tu começas a perceber isso, tu começas assim, ok, o teu discurso interno não está a ser teu amigo, não é? Tu estás no fundo até a prejudicar-te. A sabotar-te, sim. Exatamente. Então o que tu deves sempre fazer é este exercício de, ok, correu mal, assim que apanhares o teu discurso interno negativo, dizer assim, ok, como é que eu falava com alguém que eu amo exatamente nesta mesma situação? Podes pensar em alguém que tu amas, podes ter na tua cabeça algum familiar, alguma pessoa que tu realmente gostas muito, ou podes só fazer a pergunta no geral, não é? Quando alguém que eu gosto, o que é que eu dizia nesta situação? O que é que eu faria? Não é? E tu vais ver que tu és muito mais gentil, tu és muito mais querida, tu és muito mais até compassiva, não é? Com outra pessoa do que contigo. Então depois é trocar esse discurso igual. Mas como é que isso na prática funcionaria? Era quando está a acontecer uma situação, eu parar e não entrar já em loop de pensamentos negativos? Passa muito por nos obrigarmos a pensar? Sim, ou seja, assim que tu percebes que estás a ter um discurso interno negativo, não é? Porque, ok, tu tens este discurso e tu, obviamente com o treino tu vais, quanto mais treinas, mais percebes que, espera, não posso dizer isto, não é? Até podes mesmo brincar e dizer assim, calma, não posso dizer isto. O que é que eu diria a alguém que eu amo? Ok, dizia que da próxima, ok, então vá, Joana, da próxima isto vai correr melhor, não foi desta vez, tudo bem, não há problema. Depois existem aqui 2 exercícios muito giros, que eu vou partilhar contigo, que eu acho que pode ser também interessante em relação a isto dos pensamentos, que nós normalmente damos estes 2 e a pessoa escolhe qual é que gosta mais, porque nem todos os exercícios funcionam com toda a gente. Mas quando tu tens um pensamento negativo, por exemplo, imagina, eu tenho o pensamento de eu não sou capaz, isto é um pensamento negativo, não é? Nós pomos o exercício de, antes do pensamento, dizer assim, estou a ter o pensamento de, e então o que é que ficava? Estou a ter o pensamento de que não sou capaz. E eu sei, por teoria por base, que o pensamento não é um facto. Nem tudo o que eu penso acontece, não é? Se eu pensar assim, estou a pensar que está aqui um leão ao teu lado. Não está aí, mas eu estou a pensar que podia estar, não é? Mas ele não está. Então o pensamento não é um facto. E eu sei isto de base. Então o que é que eu digo sempre? Estou a ter o pensamento de, porque quando eu digo assim, Mariana, eu acho que eu não sou capaz. Ou digo, Mariana, eu estou a ter o pensamento que eu não sou capaz. É diferente, não é? Sim, que engraçado. Porque quando eu digo eu não sou capaz, eu estou a assumir que eu não sou capaz, estou a acreditar, não é? No que estou a dizer. Quando eu digo estás a tirar fora de ti, pôr no externo. Exatamente, estou a distanciá-lo. Estou a dizer assim, estou a ter o pensamento que não sou capaz. Passar. Mas eu sei que os pensamentos não são factos. Mas eu estou a ter o pensamento que não sou capaz. Mas eu sei que não é um facto. Enquanto que eu digo, eu acho que eu não sou capaz, já estou a assumi-lo como verdadeiro, não é? Então este é um exercício que tu podes logo fazer a partir de agora, porque distancia-te logo. E tu aí já tens mais tempo. Gostei muito. Já tens mais tempo para dizer,
espera, realmente um pensamento não é um facto. Então, espera, o que é que eu dizia uma pessoa que eu amo? Ok, então era assim. Ou seja, ganhas tempo para fazer esse exercício, porque distancias o pensamento. A outra versão deste exercício, que algumas pessoas gostam, outras não, pronto, depende um bocadinho, é dares um nome à tua mente. Não é? Okay. Ou seja, como se a tua cabeça fosse outra nome, fosse outra pessoa, exatamente. Dás, por exemplo, o nome, vou dizer assim, sei lá, Maria, vou dizer que é a Maria, não é? E então, cada vez que tu tens o pensamento de eu não sou capaz, está lá a Maria a dizer que eu não sou capaz. É claro que eu sou, mas esta Maria, de vez em quando, diz-me estas coisas. Ou seja, para distanciar também. Portanto, podes usar um ou outro. As pessoas que normalmente são mais racionais gostam mais do primeiro, outras pessoas que são mais criativas gostam mais de usar a questão do nome. Um ou outro funciona, porque a ideia é tu distanciares de pensamentos não são factos. Então eu pensar mal sobre mim não significa que eu sou mal ou que eu não tenho valor. Não, é um pensamento e esse pensamento está distanciado e agora a partir daí é que eu posso trabalhar estas questões de compaixão. Sim. Então todo este processo também passa muito por nós nos conhecermos, sabermos nos ouvir, não é? Estamos muito conscientes dos nossos... do que está a passar ali dentro, não é? Sim, sim. Há pouco perguntaste da escrita, não é? Isto é um exercício super interessante tu fazeres, se calhar durante o dia não tens tempo, estás a trabalhar, mas ao final do dia chegares e escreveres sobre como é que correu o meu dia. O que é que eu pensei sobre mim? E isto até pode parecer algo quase como fazíamos quando éramos pequeninas, o diário, não é? De escrever, mas acaba por te trazer esta consciência e este hábito de olhar para dentro, não é? De olhar, o que é que aconteceu? O que é que eu pensei? E este hábito depois, ao formar-se, depois lá está, fica mais fácil tu identificar os teus pensamentos, fica mais fácil tu dares tempo a esses pensamentos também, e isso é muito interessante. Por acaso queria te perguntar, entrando em hábitos, qual é que é o impacto que hábitos como exercício físico, alimentação, essas coisinhas todas têm na nossa saúde mental? Bastante, não é? Bastante. Ou seja, por exemplo, aqui falando na alimentação, não é? Existem várias questões, por exemplo, o café. Não é? O café é muito associado à ansiedade, ou seja, não é recomendado que tu bebas muito café, se fores uma pessoa assim, que tens ansiedade, ou seja, isto também é interessante, ainda bem que disseste isso, que é, às vezes nós dizemos o ser ou estar, não é? E é estar, não é? Eu não sou ansiosa, eu tenho ansiedade, tenho ou estou com. Nós não usamos, sim, olha, eu comecei a usar esta distinção, até para mim, lá está, é o discurso que tu tens faz toda a diferença, não é? Contigo, interno, com o externo. Eu comecei a usar isto até quando eu trabalhava na Liga Portuguesa contra o Cancro, porque as pessoas diziam assim, vais atender um doente oncológico. Eu assim, não, vou atender uma pessoa com doença oncológica. A pessoa não é a doença, não é? E isto pode parecer assim, Joana, isso é um preciosismo de linguagem, não é? Mas a questão é, quando tu dizes, eu sou um doente oncológico, ou sou um doente de ansiedade, ou sou, não é? É quase como se a tua vida fosse aquilo. Estás a pôr já um rótulo... E tu não és. Tu és uma pessoa que, por acaso, estás com uma doença oncológica. Tu és uma pessoa que está com ansiedade ou que tem esta questão de ansiedade. Mas tu és tu. A ansiedade é outra coisa. Tu és tu. A doença é outra coisa. Não é? E então parece quase um preciosismo quando eu digo às pessoas assim, Joana, mas isso é só uma pequena parte. É verdade que na linguagem é só uma pequena parte, mas é disto que é feito o teu discurso e é disto que depois tu vais sendo influenciado ou não. Não é? E então acho que é. Mas voltando ao café e à comida e aos hábitos, mas achei só interessante falar dessa parte. Existem questões, por exemplo, o álcool também, o café, portanto, existe aqui situações, por exemplo, o hábito de, que agora há muito, não é? De scroll nas redes sociais à noite, antes de dormir, também, não é? Que as pessoas dizem assim, não consigo dormir, então vou fazer scroll. Pior, não é? Porque o teu cérebro fica muito mais ativo, é muito estímulo, é muita cor, é muita coisa diferente. Ou seja, todos estes tipos de hábitos não são benéficos, são até prejudiciais, não é? Portanto, isto tu teres uma rotina, uma higiene de sono é muito importante, a comida saudável também é muito importante, o beber água é também muito, muito importante, até para o nosso cérebro, que é preciso muita água, e às vezes nós achamos que o beber água é só por causa de questões estéticas ou corporais e não é? Até porque não sei se já aconteceu a alguém ou a ti de quando não bebe água o dia todo doer a cabeça. Portanto, é mesmo muito importante também a questão da água. Portanto, estes hábitos são de facto fundamentais para prevenir. Olha, quando falávamos na prevenção. Sim, na prevenção também. Mas, ou seja, estamos a falar da prevenção e quando acontece, sei lá, estou numa crise, estou a ter uma crise de ansiedade mesmo intensa, o que é que se pode fazer assim como para remediar a situação? Para ser rápido.
N exercícios, queres quantos? Vou dar aqui alguns. Olha, porque lá está, vai depender de pessoa para pessoa, portanto vou dar aqui alguns exemplos. Um dos exercícios que gosto muito tem a ver com o frio, com o gelo. Não sei se já viste este exercício, mas quando tu estás a ter uma crise de ansiedade, que tu, se pegares num cubo de gelo e de colocares na tua mão, tu automaticamente vais ter uma reação de sentir aquele gelo, não é? Porque há uma quebra de estado, que é como nós chamamos. Portanto, tu estás quente, estás muito quente e de repente tocas em algo frio e tu podes deixar o gelo na tua mão, escorregar, podes deixar o gelo aqui na parte dos pulsos, podes pôr nesta zona aqui atrás da nuca, que é muito quente. Se tu agora tocares, é a zona mais quente do teu corpo, agora toca. Está a ferver, portanto podes colocar e vai ter um impacto maior. Podes passar nos lábios, podes colocar na boca. Portanto, o gelo é algo muito que funciona muito bem, porque é muito rápido para tirar o foco da ansiedade e ficas com o foco no está frio, não é? Mas podes-me dizer assim, não é fácil ter gelo à mão, não é? Estou aqui e agora não tenho gelo. Podes fazer, colocas uma garrafa de água no congelador, fica gelada, trazes contigo, durante o dia vai estar gelada, fazes o mesmo efeito. Podes descalçar, pôr os pés no chão, podes abrir a janela, vir um vento frio, funciona da mesma forma. Podes ir à casa de banho, água na cara, água nas mãos, nesta zona e na nuca, lá está, porque a questão é mais quente, acaba por fazer mais impacto. Isso uma estratégia, que é a quebra de estado, podes usar. Outra estratégia tem a ver com as cores, ou seja, tu colocares o teu foco nas cores. Por exemplo, eu digo-te assim, Mariana, quantas coisas cor-de-rosa vês agora? E tu começas a olhar para o teu ambiente e vês, olha, está aqui uma, sim, os corações duas, o foco. E quantas amarelas? Ok, amarelas 1, 2, o chá 3, o candeeiro 4, 5, ou seja, tu começas a fazer um outro exercício, o teu pensamento vai para o outro lado, não é? É aquilo que nós chamamos de técnicas de distração cognitiva. Porquê? Porque de repente o meu pensamento está noutra coisa e começa a procurar. Portanto, as cores é uma delas. Outra também interessante é contar, ao contrário, não é? Depois assim, vou contar de 100 para 0, de 3 em 3, por exemplo, e começas a contar para trás. Claro que isto são técnicas todas naquele momento, ou seja, para aquele momento de repente tu sentires, ok, está a diminuir a minha ansiedade, não é? Porque de repente tu estás focada noutra coisa. A técnica da respiração também é fundamental, não é? Ou seja, tudo isto são coisas para aquele momento, mas a partir desse momento em que tu sentiste isso, usaste estas técnicas, funcionou, baixou, então agora vamos procurar ajuda, porque não vamos viver a vida toda só com pensos rápidos. Não é? Com estas estratégias rápidas que são importantes, não é? Antes de um evento importante, antes de um teste, de uma palestra, alguma coisa que tu sintas a tua ansiedade, que isto também funciona para a ansiedade normal, portanto tu usas este tipo de técnicas, mas ok, nós agora temos aqui que entender de onde é que vem esta ansiedade, não é? Porque ter técnicas para o dia, ótimo, mas aconteceu, gerimos, boa, então agora vamos procurar ajuda porque temos que perceber o que é que está a criar essa ansiedade, ou seja, qual é que é a origem. Sim, faz sentido. Olha, só antes de terminarmos, entrar aqui num último tema que eu queria falar contigo sobre a ansiedade social. Qual foi o impacto da pandemia que tu sentes, mesmo nas clientes que tu tens, em ansiedade social, em lidar com pessoas, em irmos a eventos, em sairmos de casa e estamos constantemente a trabalhar em casa, teletrabalho, etc. Que impacto é que isto teve e tem? Olha, eu acho que, e é aquela resposta que ninguém gosta, não é? Que é o depende. Porquê? Porque eu tive dois movimentos. Tive pessoas que, após a pandemia, só queriam estar com pessoas, porque estiveram isoladas em casa e queriam este convívio que já não tinham, queriam voltar a estar, voltar a conviver, e tive o movimento de, ok, não, e agora? Agora tenho que ir, e agora tenho que me vestir, outra vez que as pessoas vão achar do vestir, e às vezes, e aconteceu muito na pandemia, nós usávamos muita máscara, não é? E as pessoas sentiam-se mais confortáveis, sim. E depois o sair e o ter que ir sem máscara e a pessoa vai ver e eu, afinal não me sinto tão bonita e agora como é que vai ser? Ou seja, tive os dois movimentos, quer as pessoas que, não, precisamos disto, e há muito tempo que não faço, e houve muitas pessoas até que viajaram muito a seguir à pandemia, quase para aproveitar aquele movimento de, bem, estive confinado, não sei quando é que isto vai voltar a acontecer, deixa-me ir e explorar aquilo que não consegui fazer durante este tempo, e tivemos as pessoas que tiveram essa dificuldade do lado social, de voltar a conviver com as pessoas, de o que é que as pessoas vão pensar sobre mim, porque muitas vezes está nisto, que é o julgamento do outro, não é? É o medo do julgamento do outro, o medo da crítica do outro, o que é que os outros vão pensar sobre mim. Isto é a questão social, não é? O medo do julgamento. Olha, e
o que é que tu dirias a alguém que quer começar a terapia mas tem medo? Olha, diria que é válido ter medo, porque o medo faz parte, não é? Como tu dizes no teu podcast, faz parte, mas que do outro lado, do lado dos psicólogos, vai ter um espaço sem julgamento, de acolhimento, e que acho que é importante a pessoa experimentar, a pessoa dar um passo uma vez, que seja, uma vez experimentar para saber como é que é. Porque também só assim nós vencemos os nossos medos, não é? Ir fazendo as coisas passo a passo, e acho que aconselhava a pessoa a procurar o psicólogo, procurar vários psicólogos, ver qual é que se identifica mais, a maneira de falar, a técnica, a abordagem, não é? Como tu falavas, e bem, há muitas diferentes. A pessoa ver, ok, gostei, perguntar, experimentar, e depois, a partir daí... Boa. Olha, duas últimas perguntas para ti. Se me pudesses recomendar um livro, sem ser os teus, qual é que recomendarias? Ok, se eu te pudesse recomendar um livro sem ser os meus, até parece mal. Não, estou a brincar. Olha, deixa-me pensar nos títulos, porque tenho tantos, leio tantas vezes. Sim, pode ser só um que aches que faça sentido nesta conversa ou não, ou que tenhas lido recentemente e que te fez sentido. Olha, li um sobre limites que me fez super sentido. Não te consigo precisar o título, mas posso ir ver para te dizer. Sim, depois eu ponho aqui. Sim, que me fez muito sentido, porque traz todas as questões que tu possas pensar que vais viver com alguém. Ou seja, como responder no Natal, como responder a um tio, como responder ao primo, como responder à mãe. Ou seja, trazia todo. Agora não te consigo precisar o nome, mas eu vou-te dar. Tenho ali no meu telemóvel. Eu ponho no ecrã. Eu digo-te, esse eu adorei, acho que faz super sentido para esta conversa, até por causa desta questão do julgamento, não é? E da questão social e da ansiedade de responder aos outros. Portanto, acho que esse livro é espetacular. Li agora. Boa. Vou-te dar. Olha, e para terminar, qual é que foi o melhor conselho que tu recebeste recentemente e que te marcou? Olha, eu diria-te que não foi recentemente, até foi algo que já me acompanha há algum tempo, mas eu acho que foi o que mais me marcou, que tem a ver com esta questão do discurso interno e de como é que tu falas contigo e com os outros. E veio da minha família, e do meu pai sempre me disse, se tu não tens nada de agradável para dizer, não digas, nem aos outros nem a ti. E então isto ficou comigo sempre. E às vezes as pessoas até dizem, tu és muito gentil a falar, brincam com o meu nome, não é? Porque é gentil. Mas eu acho que eu aprendi isto de uma maneira, foi sempre passado pela minha família, mas o meu pai dizia muito isto. Ou, por exemplo, se às vezes, quando eu era mais pequenina, estava assim a falar de alguma coisa, ou assim, o meu pai assim, se não tem nada de agradável para dizer, não diga, nem sobre os outros, nem sobre si. E eu... Que giro! E eu acho que é um ótimo conselho. Sim, um ótimo resumo para a nossa conversa também. Sim. Obrigada, Joana. Gostei muito de ter aqui. Por me receberes. Obrigada. Adorei! Olha, eu não percebi quando é que começou, sabes? Não.